Ela se abaixou um pouco mais e investigou o ferimento com as pontas dos dedos. Se uma escavadeira tivesse passado por cima dele, a terra teria sido forçada bem fundo na ferida. Mas não havia nenhuma terra, apenas uma espuma escorregadia e pegajosa. E a ferida tinha um odor estranho, um tipo de fedor putrefato, um cheiro de morte e decomposição. Ela nunca tinha sentido um cheiro parecido antes. Bob Carter se voltou para os ferimentos. De alguma forma não acreditava que estivesse olhando para um trauma mecânico. Não tinha a aparência de algo assim. Nenhum resquício de terra no local da ferida e nenhuma marca de esmagamento. Trauma mecânico de qualquer tipo, um acidente de carro ou em uma fábrica, sempre tinha algum indício de esmagamento. Aqui, entretanto, não havia nenhum. Em vez disso, a pele do homem estava dilacerada, rasgada, atravessando o ombro e outro rasgo na coxa. Parecia mesmo um ataque animal. Será o homem capaz de criar vida? E em criando-a, será capaz de controlá-la? Vamos ver o que Michael Crichton tem a dizer sobre isso com o seu Jurassic Park e O Mundo Perdido aqui no Quixotada, o seu programa de literatura, hoje com a apresentação de Amâncio Siqueira e André Siqueira. Sejam muito bem-vindos. Se não se inscreveram ainda, se inscrevam para a gente não se perder de vista. E vamos falar aqui sobre esse autor muito cultuado no mundo todo. O Michael Crichton nasceu em 1942 em Chicago, era médico de formação, apesar de ter se dedicado à escrita durante toda a sua vida. Faleceu recentemente em 2008. E essas obras aqui, o Jurassic Park e o Mundo Perdido, de Lost World, são algumas das suas obras mais extensas. O Michael Crichton gostava do conceito de romance curto, né? Romance breve. Isso é uma característica, né, que ele gostava de dizer, que ele, isso numa entrevista dele ele comentando, que seriam os romances de avião, coisa assim, né, que seria um romance para você ler durante uma viagem, um voo, em vez de ficar assistindo um filmezinho, né, na tela. Então ele tinha ele escrevia esses contos menores, romances menores, e apesar de ter feito uns calhamaços aí também. Eu acho que os romances mais novos dele são os dois do mundo de Jurassic Park e o Assédio Sexual, né? Que também virou filme. Tem um livro dele também que é curto e que eu acho muito interessante e que foge muito dessa temática da ficção científica, que é o The Eaters of the Dead, ou Devoradores de Mortos, que deu origem àquele filme O 13º Guerreiro, em que o Antônio Bandeiras faz o papel do Ibn Fadlan. Eu gostei tanto do livro dele que até comprei essa edição aqui, que saiu pela Carambaia, uma edição bilíngue, que traz o relato original, Viagem ao Volga, do Ahmad Ibn Fadlan, que era um diplomata do Califado de Bagdá, que viajou para a Europa, para o norte da Europa, e conheceu os vikings. Então esse é o relato que a gente tem, o primeiro relato que existe sobre o conhecimento da cultura viking, talvez o único que ficou para a gente, né? Que ele relata como eram os matrimônios, as cerimônias, como eram as aldeias, como eram os navios. Interessante, a edição da Carambaia está muito bonita, traz mapas. E é interessante que o Michael Crichton, no seu Devoradores de Mortos, pega esse relato aqui e o recria de forma ficcionalizada. Ele traz o relato completo e, ao mesmo tempo, ele traz digamos que uma continuação desse relato que não está nos manuscritos conhecidos. E, a partir daí, ele recria a ideia do Beowulf, o mito do Beowulf, que é um mito que cria basicamente a língua inglesa. Ele faz um relato em que o Grendel seriam, na verdade, tribos de Neandertais que enfrentariam as tribos vikings. É um livro muito interessante, o livro dele. Mas vamos falar aqui sobre o Jurassic Park. E aí, André, o que é que a gente tem que saber sobre esses livros aqui? Bom, acho que o mais importante, né, que é, já a gente pode dizer que está entremeado já na cultura atual, pelo menos, que o Jurassic Park ele trata de uma clonagem de dinossauros com vistas a criar um parque, que seria um tipo de zoológico,
com esses seres que maravilham nós, seres humanos, há décadas ou centenas de anos. E, claro, clonar dinossauros não vai ser uma boa ideia, porque são seres muito grandes e um pouco difíceis de controlar. Isso aí é... Tem um filme, né, que todo mundo já deve ter visto. Se você não viu, pode parar de ver esse vídeo aqui e vai fazer outra coisa da vida, que seja assistir o Jurassic Park, é claro. Agora, o Jurassic Park original, né, com direção do Steven Spielberg, é um filme já antigo, né, é de 93. O livro foi de 90, né? Fez 25 anos no ano passado, né, o filme. Então as novas gerações, talvez muitos não tenham assistido ainda o clássico, né? Tenham assistido as novas versões, né? Que saíram recentemente. Mas eu confesso a você que aquela cena em que eles chegam ao parque a primeira vez e aí aparece um brachiosauro, né? E o brachiosauro fica em pé nas patas traseiras, né? Para pegar uma folha no árvore. Eu chorei quando vi aquela cena e até hoje eu choro quando eu vejo. Eu acho que se alguém tivesse a ideia de criar um parque temático com dinossauros, eu seria um dos primeiros a comprar ingresso. Ia ter que juntar um pouco de dinheiro. Eu já estou juntando desde agora, já tenho uns R$8 na poupança esperando para quando surgir esse parque eu poder visitar. Talvez os nossos clones daqui a milhares de anos consigam ir. Não, é engraçado, tem um detalhe interessante que a gente viu o Jurassic Park em VHS, né, a primeira vez. Foi 1 ou 2 anos, eu nem lembro quanto tempo demorava, né, para chegar ao filme. E eu nunca tinha percebido que nessa cena do Brachiosauro, o Dr. Grant, que é o personagem do Sam Neill no filme, ele chora, né, tem uma lágrima ali escorrendo. E eu só vim perceber isso há poucos anos, quando eu assisti o filme em HD. Vendo na televisão e VHS, eu fiquei percebendo, isso é uma curiosidade, né? Agora, a pegada do livro em relação ao filme são bem diferentes, né? Apesar de que o Michael Crichton tanto fez o roteiro do filme, como escreveu o livro. É né? importante falar, como já falou, né, do assédio sexual, Jurassic Park, Perdido, o Michael Crichton ele se especializou em escrever para TV e cinema, né? As obras dele de forma que fossem adaptadas. E ele, inclusive, escrevia diretamente para a TV, foi o criador daquela série Médico, né? E o Enigma de Andrômeda virou filme, Assédio Sexual, o 13º Guerreiro, que a gente já falou, os livros do Jurassic Park. Quase todos os livros deles se transformaram. Hoje tem um seriado que tem feito muito sucesso na HBO, né, Westworld, que é também de uma obra dele. Ele escreveu o livro, virou filme, década de 70, se não me engano, 80. E hoje tem já 2 temporadas, né? O que eu acho interessante no Michael Crichton, que eu gosto muito dele, é porque ele tem essa pegada de roteiro, de thriller, né? São livros muito dinâmicos que você vai lendo e querendo saber o que vai acontecer na próxima página, né? Você tem que virar a próxima página para ver o que é que vai acontecer. Mas ele não esquece essa pegada, ele era médico de formação, e ele tem essa pegada tanto do rigor científico, com a pegada de um apego à pesquisa muito interessante. Por exemplo, o livro que eu falei já, do Devorador de Mortos, é um livro que você lê muito rápido, mas que você tem um background muito forte atrás dele, né? Você tem essa viagem do Yves Fadlan, que são relatos verdadeiros, que ele foi procurar, inclusive manuscritos, em várias bibliotecas do mundo, para ver as versões diferentes e poder fazer uma colagem em todas as versões, em várias línguas. Então era um cara muito dedicado. E ele ainda pega o mito do Beowulf, né, também, e faz essa releitura. Então era um cara que estava muito envolvido também com a literatura, com essa tradição literária que vinha atrás dele, né, desde o início da tradução da língua inglesa, com o Beowulf. E com o Jurassic Park não é diferente, né? As partes sempre trazem ideias do Ian Malcolm, que é um dos personagens principais, isso aí, ou então palestras dele, né? Vale citar, né, que o Ian Malcolm, diferente dos filmes, que ele não, a não ser no Mundo Perdido especificamente, né, que ele é o personagem principal, mas no Jurassic Park, no primeiro filme, ele não era tão importante quanto o Dr. Grant. Já vejo bem diferente isso no livro, a importância dele, porque, até por ele estar sempre dizendo que a teoria do caos já prova que não vai dar certo, né? Vai dar errado em algum momento, não é controlável, são eventos não controláveis. E tem um detalhe aí que o Dr. Malcolm ele morre, né, no primeiro livro, é um spoiler grande aí, só que no segundo livro ele desmorre, né?
Ele foi dado como morto, inclusive ele não saiu da ilha no primeiro livro, né? Pelo menos no final do livro ele não tinha saído da ilha, e depois, no segundo livro, que a gente vai ver como é que ele sobreviveu, passou muito tempo em tratamento e negando que realmente existiu qualquer coisa referente a dinossauros. Né? Sem contar que no segundo livro ele tem problemas com a perna, né, dele, que foi quebrada. Ele passou 6 meses praticamente em coma, né? Ele não podia nem sair, pegar um avião e sair da Costa Rica, que é no local onde acontece, onde são as ilhas, né, do Jurassic Park. E mesmo depois que ele se recupera, que ele sai do coma e tudo mais, mas ele com problemas físicos, né? Enquanto que no filme ele consegue correr. Não, no filme ele se machucou, né? E depois que foi embora, no segundo filme já está bem, né? Isso só faz escoriações apenas, né? Mas assim, justamente essa pegada, né, interessante, que o livro ele tem uma pegada de terror, né? Pegada muito forte de suspense e terror, tem vísceras aparecendo. É um livro visceral, né? Tem. Mas tem uma explicação para isso, né? Do próprio autor, ele fala que no livro é interessante ele descrever tudo, até pelo fato de ele ser médico, né? As descrições que ele dá provavelmente são anatomicamente corretas, né? Como seria um ferimento, ele fala, né, sobre a concussão, como é que seria um ataque de animal. Uma laceração, né? Diferente. E no livro ele explica, né? Então ele explica essa questão de colocar o negócio das vísceras, né? De dar detalhadamente o que acontece no ataque. E no filme não acontecer, porque diz que no livro a imaginação do leitor que vai trazer a imagem. E ele fala que no filme, se ele, quando estivesse escrevendo o roteiro, né, colocasse esse tipo de descrição, a primeira coisa que as pessoas iam pensar é: nossa, como é que eles fizeram essas tripas tão bem feitas? Ia tirar o espectador, né, do filme, da imersão. E também acho que o Steven Spielberg tem uma pegada muito de filme família, né, de, digamos, trazer terrores da infância, enquanto que o Michael Crichton traça coisas mais adultas, né, inclusive a desesperança da visão do adulto, né. Saíram essas edições aqui pela Aleph, muito bonitas, das duas obras, ambas traduzidas pela Marcia Mann. A Aleph está trazendo umas edições belíssimas, né? Dá vontade de comprar todas só para ter na estante, né? Mesmo que você não goste dos livros. Mas assim, o livro, o enredo é esse, né? São paleontólogos, e no caso do Ian Malcolm, um matemático, que são convidados para testar o parque, porque já foram recriados animais através da coleta de DNA do âmbar, né? Eles pegam mosquitos que estão dentro do âmbar e conseguem, através retirar desses mosquitos o sangue que teria sido e então eles clonam esses dinossauros, completando as sequências do DNA deles com sequenciais de outros animais que existem hoje, como sapos. No segundo, no Mundo Perdido, tem dinossauros que desaparecem completamente, assim como lulas ou polvos. Eu não sei se é porque eles usaram o DNA deles. Né? Depois ele encontra que os livros têm esse fato, né, que tem muitos recortes que são mostrados todo o tempo. E no segundo livro, como eles retornam a ilha há algum tempo. Porque no primeiro, a ilha foi destruída, que era a ilha principal, a Nublar. E no segundo eles vão para a Ilha Sorna. E aí na Ilha Sorna alguns dinossauros estavam lá. Tinha as instalações onde eles produziam, só que estava tudo abandonado. E eles encontram várias anotações, e nessas anotações tem sequências de DNA, alguns detalhes, alguns bilhetes do Dr. Wu. O Dr. Wu que aparece em todos os filmes, caso do Jurassic Park, né? Inclusive hoje em Jurassic World ele ainda aparece. Nessa anotação a gente vê que eles utilizaram DNA de outros animais, não só das rãs, como acontece no primeiro filme, mas no livro ele especifica, né? E por isso tem essas adaptações todas que os dinossauros foram... Essas evoluções, não sei se a gente pode dizer assim, né? São uma espécie de carnotauros que eles ficam ali parados, totalmente indetectáveis, porque eles conseguem se camuflar igual a lula, né? Igual a polvos. E é muito interessante. E a cena de suspense, né? Quando ele está lá, eles saem do laboratório e sabem que tem alguma coisa ali, mas não conseguem de forma alguma descobrir o que é. Inclusive o filme Reino Ameaçado, né? Ele retoma essa pegada do terror, né? Inclusive eles fizeram um dinossauro menor para que pudesse entrar na casa. E meio que... Ele não assusta pelo tamanho, mas pela capacidade de locomoção e de ataque.
Ele lembra muito as histórias dos monstros debaixo da cama, né? Ou então do vampiro em cima do telhado, essa coisa do tipo, né? Eles retomaram essa ideia que era a ideia original dos livros, uma pegada mais de terror e suspense. Mas o Michael Crichton também não trata apenas desse enredo, né? O que ele trata principalmente, eu acredito, é justamente a ideia dos limites para a ciência, né? Antes, na verdade, nisso, um prefácio ali do primeiro livro, né, o autor ele usa a ideia de que a engenharia genética é o grande salto tecnológico científico, né, da humanidade depois dos estudos com energia atômica, a computação e a engenharia genética. E até ele coloca assim que até o século XX, no século XXI vai ser o grande plus ali da ciência, né, a ser trabalhado. E aí ele fala justamente isso aí, dos limites da ciência nesse sentido de criar seres, não só isso, né, que a engenharia genética hoje não se trata só disso, né, ele já, a questão de você, vai ter um filho, você escolher cada tipo de qualidade que ele vai ter, qualidade física principalmente, de né, de cabelo, qualidade física, orelha, nariz, tudo, né, comportamentais, né. Então essa questão da genética mostra que não deve dar muito certo, né? Você fazer esse tipo de trabalho. A grande temática eu acho assim que o segundo ele já não é tanto nesse sentido, é mais no sentido da questão das mudanças ambientais, né? Inclusive da questão de repensar a extinção, né? E a possibilidade da nossa espécie ser extinta. Vou até ler aqui um trecho para vocês verem do que a gente está falando. É um trecho de uma palestra do Ian Malcolm também. O Ian Malcolm é aquele grande personagem que meio que vai dando o tom do que ele está querendo falar a respeito, né? É meio que ele começa a dar um fast forward, né? Ele antecipa, né, alguns acontecimentos de uma forma mais abstrata. Assim. Ele diz o seguinte: essa teoria sugere que o comportamento de animais complexos pode mudar com muita rapidez e nem sempre para melhor. Sugere que o comportamento pode deixar de se atentar ao ambiente e levar ao declínio e à morte. Sugere que os animais podem parar de se adaptar. Será isso que aconteceu com os dinossauros? Será essa a verdadeira causa de seu desaparecimento? Talvez jamais saibamos. Porém, não é por acidente que os seres humanos se interessam tanto pela extinção dos dinossauros. O declínio desses animais permitiu aos mamíferos, incluindo nós mesmos, que prosperassem. Isso nos leva a imaginar se o desaparecimento ocorrerá mais cedo ou mais tarde, também conosco. Se, em um nível mais profundo, a culpa não reside no destino em si, em algum meteoro de fogo vindo dos céus, mas em nosso próprio comportamento. No momento, não temos uma resposta. Então, a temática mais generalista no segundo, né, é a temática da extinção e de o quanto os nossos comportamentos podem levar a nossa espécie a também desaparecer, como os animais que dominaram a Terra durante mais de 150 milhões de anos, né, os dinossauros, eram monstros incríveis, muito fortes, poderosos, e que, no entanto, desapareceram, deixando pouquíssimos rastros, que até hoje a gente fica procurando, né, quantas milhares de espécies de dinossauros a gente não sabe ainda que existiram, porque não restaram sequer fósseis, né, deles. E será que a gente não está assim caminhando para esse mesmo destino? Bom, como o Wall-E já apresentou, a gente vai deixar muita coisa aí na geração futura. Se acaba. Somos uma espécie relativamente jovem, temos pouco mais de 1 milhão de anos, né, enquanto espécie, e já chegamos muito próximo de nos extinguirmos através da energia nuclear. E existem outras formas também de gerar extinção, até um simples vírus com algumas pequenas alterações pode causar uma extinção em massa da nossa espécie, né? Principalmente em épocas de anti-vacina, né? Justamente, né? Então, é isso, né? Nossa espécie é jovem e é muito irracional ainda, né? Apesar da gente pensar que somos os animais racionais, na verdade, existem muitos comportamentos que são bem irracionalistas. E a maioria deles, na verdade. A maioria, né? E que podem levar a uma calamidade muito grande. Então é bom a gente abrir os olhos, não só a essas questões dos limites éticos em relação às ciências,
mas dos próprios limites éticos em relação às sociedades, a como nós vivemos, a como nós tratamos os outros, né? E quanto nós cuidamos de nós mesmos. Então, antes que nós fiquemos extintos, leia. Vale muito a leitura, né? Parece ser um livro grande, mas assim, a leitura é muito fluida, como você falou, é muito rápido, você vai lendo os capítulos um atrás do outro ali, quer acabar logo a história, saber. Mesmo tendo visto os filmes, que tem muita coisa diferente, né? É demais. Filmes né? que é, assim, o Michael Crichton ele escreveu esses dois, né? A gente tem um Jurassic Park 3, depois o Jurassic World, né? E as adaptações, pelo menos da trilogia original para o cinema, a gente vê que tem elementos desses dois livros misturados. Tem coisa no terceiro filme que está no primeiro livro, tem coisa do segundo filme que está no primeiro livro, então tem essas... E o segundo livro tem muita coisa diferente do filme. Né? E a pegada deles é muito diferente também, inclusive a morte do Hammond no livro, né? O velhinho, não, tem isso aí. O Hammond no filme, o velhinho parece simpático e tal. Em algum momento ele percebe que ele não devia ter feito o parto. No livro ele morre com a certeza que ele estava fazendo o correto. Que era fazer uma coisa para ganhar muito dinheiro. Deve ser a coisa correta para fazer. É que o Hammond ele é baseado no Walt Disney, né? De certa forma ele tem uma pegada no Walt Disney. Essa coisa de criar coisas mecânicas. Acho que seria uma coisa mais grandiloquente ainda que o Walt Disney. É um sonho bem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam do conteúdo do Quixotada Nerd, se inscrevam para não perder os novos vídeos. Podem comentar aí embaixo para dizer quais são as suas ideias de pauta para a gente se organizar. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E a gente se vê no próximo Quixotada Nerd, seu programa de literatura nerd.